Bom, pessoal, essa questão que a gente já trabalhou com a questão da fase de análise utilizando orientação a objetos. Nós vamos trabalhar agora uma outra fase, que é a fase do projeto. Nesta fase do projeto, nós vamos entrar nos diagramas de interação. E nesse diagrama de interação, como base, eu sempre já ressaltei isso para vocês, né? Nós utilizamos aquele livro do Eduardo Bezerra, Princípio de Análise e Projeto Orientado a Objeto, o ML, tá? Que é um livro bem completo e bem prático, né? Com o tema Análise de Projetos e Sistemas. Tá? Então vamos lá. Ivar Jacobson, né? Uma mensagem dele aí. Somente após a construção de diagrama de interação para o cenário de responsabilidade, cenário de um caso de uso, pode-se ter certeza de que todas as responsabilidades que os objetos devem cumprir foram identificadas. Vocês lembram que eu comentei com vocês com relação à questão de identificação de responsabilidade. Na prática, quando a gente faz a troca de mensagens, isso que às vezes não fica tão claro para o aluno quando está estudando a modelagem de interações. Por exemplo, o diagrama de classe é um diagrama que evolui durante todo o teu trabalho de análise e projeto de sistemas. Mas no início, qual é a tendência natural do início? É que eu faça a identificação principalmente das características, ou seja, ter essa análise estruturada, essa informação estruturada das características dos nossos objetos. Só que ele é mais do que isso. Além das características, eu também analiso o comportamento deles. O comportamento deles, dos objetos, estão relacionados a quê? Estão relacionados principalmente às suas responsabilidades. Ok? Beleza? E aí, gente, para a gente poder analisar as responsabilidades, de que forma que a gente pode fazer isso? É a partir, principalmente, da análise da interação entre esses objetos. E a OML, ele te traz isso dentro dos diagramas de interação, correto? É o que nós vamos começar a estudar aí, a parte da modelagem de interação. A nossa agenda para este tópico, né, vai ser a introdução, depois nós vamos falar sobre o diagrama de sequência, o diagrama de comunicação, a modularização de interações, construção do modelo de interações e o modelo de interações no processo iterativo. Bom, qual é o objetivo, né? O objetivo dos modelos, gente, vistos até agora, quais eram os modelos? Modelagem de caso de uso, modelagem de classe, modelagem de objetos, tá? É fornecer um entendimento do problema correspondente ao sistema orientado a objeto que será desenvolvido, correto? Entender qual é o problema. Até então, nós estávamos querendo entender o que era o problema. Entretanto, esses modelos deixam algumas perguntas sem respostas. Quais são? Um exemplo, modelo de caso de uso. Quais são as operações que devem ser executadas internamente ao sistema? O modelo de caso de uso não chega nesse nível. Tá? Ele só diz que tem que ter aquela funcionalidade. Mas internamente, quais são as operações que devem ser executadas? Ele não chega nesse nível. Tá? Quais objetos participam da realização deste caso de uso? Também não entra nesse detalhe. No modelo de classe, que a gente diz que é o modelo de classe alto nível ou o modelo de classe de análise. De que forma os objetos colaboram para que um determinado caso de uso seja realizado? Em que ordem mensagens são enviadas durante essa realização? Que informações precisam ser enviadas em uma mensagem de um objeto a outro? Será que as responsabilidades ou mesmo classes que ainda não foram identificadas? Não tem como eu responder isso olhando um diagrama de classe ainda em nível de análise, né?
prisma de análise, né? Bom, o que acontece, gente? Essas perguntas elas são respondidas a partir do modelo de interação, que nós vamos começar a construir. Na prática, vocês já sabem construir. O nosso ideal aqui, o nosso objetivo na nossa aula aqui, é fazer a conexão desse modelo com os outros modelos, para vocês entenderem essa passagem natural que ocorre entre quem? Entre a fase, podemos dizer, mais de concepção da aplicação para uma fase de elaboração do projeto. Ok? Perfeito? Essa passagem é natural. Tu vai começando a fazer, daqui a pouco tu já começa a fluir para a parte do projeto. E quando tu está fluindo para a parte do projeto, tu já começa a fazer análise das interações entre os objetos, para que haja a efetividade das funcionalidades. Ok? Perfeito? Então, gente, o modelo de interações representa mensagens trocadas entre objetos para execução de cenários dos casos de uso do sistema. Então, preste atenção. Eu tenho um caso de uso, perfeito? Em cima daquele caso de uso, eu vou analisar como é que vai se dar a interação dos objetos, para que aconteça aquela funcionalidade. Deu para vocês entenderem? Ok? A construção do diagrama de interação é uma consolidação do entendimento dos aspectos dinâmicos do sistema. E esses aspectos dinâmicos, gente, eles começam esses entendimentos. Tem uma técnica que esse livro traz, que eu não vou comentar com vocês, tá? Que é bem interessante, que são as sessões de CRC, tá? Mas é natural essa análise dinâmica, ela começa a se formar. Porque quando tu começas a ter corpo na tua análise, tu começa já naturalmente a fluir para o teu projeto. E tu começa a pensar nisso. Ah, eu tenho um caso de uso, eu tenho uma funcionalidade. Quais objetos são necessários para interagir, para que eu possa ter aquela funcionalidade ocorrendo? Perfeito? Como é que é essa ordem de troca de mensagem entre esses objetos? Ok? Beleza? Então, gente, nós começamos a entrar em uma outra visão da orientação objeto. Nós chamamos de modelagem dinâmica. Perfeito? Ou seja, diagrama de interação. Eu acho muito legal esse livro, que ele tem umas mensagens bem interessantes que chamam e que fazem referência muito legal para que vocês possam ir solidificando esses conceitos, né? Então, diagramas de interação representam como o sistema age internamente para que um ator atinja esse objetivo na realização de um caso de uso. A modelagem de um sistema orientado a objeto normalmente contém diversos diagramas de interação. O conjunto de todos os diagramas de interação de um sistema constitui o seu modelo de interação. Perfeito? Tranquilo? Ou seja, vamos começar, né? Vamos começar a entender esse modelo de interação, como é que ele funciona, né? A aplicabilidade dele e principalmente qual é o nosso objetivo? É fazer a conexão dele com o resto dos outros modelos que nós já solidificamos aqui o conhecimento e o conteúdo, né? Os objetivos, qual é a introdução? Vamos fazer uma introdução aqui. Os objetivos da construção do modelo de interação são: 1. Obter informações adicionais para completar e aprimorar outros modelos, principalmente o modelo de classes. E aí, gente, neste aspecto, neste prisma, qual é a análise que nós temos que fazer? Quais operações de uma classe? Quais objetos participantes de realização de um caso de uso ou cenário deste? Para cada operação, qual é a sua assinatura? Como é que vai ser a disposição desta operação?
uma classe precisa de mais atributos, eu consigo até identificar até outros atributos que não foram identificados numa fase de análise, quando eu estou fazendo o meu estudo da interação, tá? Assim, gente, nós conseguimos fornecer aos programadores uma visão detalhada dos objetos e mensagens envolvidos na realização do quê? Dos casos de uso. Beleza, gente. Tem um conceito que eu acho interessante, que meus alunos eles acabam não associando um pouco a prática desse conceito, que é o conceito de mensagem. Quando a gente aprende orientação a objeto, nós aprendemos que para que haja que uma funcionalidade efetivamente ocorra, os objetos têm que trocar mensagem entre si. E quando a gente chega nesse ponto, parece ser uma coisa assim muito abstrata. Trocar mensagem. Quando começa a trabalhar com as interações, essas mensagens elas começam a sair de um conceito mais abstrato para elas se concretizarem em uma forma, de tal forma que eu consigo enxergá-las dentro do aspecto funcional da aplicação. Certo? E eu já conversei com vocês, nós já falamos sobre isso, que as classes elas são formadas por quem? Por atributos e métricas. Lembra disso? Correto? Essas mensagens, elas na fase falando do conceito orientado a objeto de mensagem, mas elas se caracterizam dentro de uma interação entre os objetos a partir dos métodos. Ok? Em outras palavras, gente, o sistema orientado a objeto é uma rede de objetos que trocam mensagens. Já comentamos isso. Funcionalidades são realizadas por quem? Pelos objetos, que só podem interagir através de mensagens. Só através de mensagens. Tá? Um objeto envia uma mensagem para outro objeto quando o primeiro deseja que o segundo realize alguma tarefa. É isto que às vezes fica um pouco confuso para quem está começando a estudar ou quem está assim, ainda está tateando no conceito de orientação a objeto. Né? Tu tens o que a gente chama de objeto emissor e objeto receptor. Lembra do modelo de comunicação? Tu tem que ter um emissor e tu tem que ter o quê? Um receptor. Se é uma mensagem, alguém vai emitir a mensagem e alguém vai receber. Beleza? Então, olha, eu tenho um objeto A e eu tenho um objeto B. Se eu digo para o objeto A, ele mandou uma mensagem para o objeto B, é porque eu sei que o objeto B ele possui a responsabilidade de executar aquela mensagem. Deu para entender? Vou dar um exemplo bem claro, para ficar bem claro para vocês. Vamos supor que nós estivéssemos aqui em uma prova, certo? Vamos trabalhar com dois tipos de objetos aqui. O objeto professor e o objeto aluno. Perfeito? Lembre que na orientação a objeto, tudo é considerado o quê? Objeto. Então, nós temos que analisar no prisma de objetos. Então, no meio da prova, no início da prova, eu distribuí a prova para vocês e eu mando uma mensagem. Iniciar prova. Certo? Quem foi que mandou a mensagem? Foi o professor ou foi o aluno? O professor mandou a mensagem o quê? Iniciar prova. Quem vai receber essa mensagem? O aluno. Quem tem a responsabilidade de executar esta mensagem? O próprio aluno. Então ele vai naquele momento fazer o quê? Iniciar a prova. No meio da prova, o professor, no meio da prova, o aluno faz e manda a seguinte mensagem: tirar
dúvida. Quem foi que mandou a mensagem? Aluno ou professor? Foi o aluno, não foi? O aluno falou o quê? Qual foi a mensagem? Tirar dúvida. Quem vai receber essa mensagem? O professor. Quem tem a responsabilidade de executar essa mensagem? O professor. Vocês entenderam? Vocês entenderam isso? Então, essa troca de mensagem, ela sempre ocorre da seguinte maneira. O objeto emissor encaminha para o objeto que? Receptor, para que o objeto receptor execute a mensagem. Então, quem tem a responsabilidade de executar aquela mensagem? O objeto receptor. Deu para entender aí, gente? Esse é o básico que vocês têm que começar a entender para que a gente possa relacionar isso, tá? Então, o fato de um objeto precisar de ajuda indica a necessidade de este enviar a mensagem. Então, na hora que eu falo iniciar prova, é uma ajuda que o objeto está querendo para que a coisa funcione, ou seja, que os alunos iniciem a prova. Na hora que o aluno manda uma mensagem tirar dúvida, é porque ele quer o quê? Uma ajuda para que haja uma determinada funcionalidade. Deu para entender? Na construção de diagrama de interação, mensagem de um objeto a outro implicam em operações que as classes devem ter. Ou seja, quando vocês fazem análise dessas trocas de mensagem, naturalmente vão surgindo o quê? Naturalmente vão surgindo o quê? O quê, gente? Nada. Vão surgindo as operações, que são os métodos. Deu para você entender aí, gente? Tranquilo? Então, olha lá. Desculpa, mudei aqui. Uma mensagem representa a requisição de um objeto remetente a um objeto que? Para que este último, quem? Objeto receptor, execute o que? Alguma operação definida para sua classe. Essa mensagem deve conter informação suficiente para que a operação do objeto receptor possa ser o quê? Beleza? Tranquilo? Então, olha lá que é um exemplo aqui. Vou pegar aqui logo, antes da gente ler isso aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte. Isso aqui é um diagrama de interação. Nós vamos relembrar com vocês que é o diagrama de sequência, ok? Beleza? Então, o que acontece? Eu tenho esse objeto aqui, que ele não está com o nome de objeto, mas ele vem de uma classe chamada controlador acesso. Ele está mandando uma mensagem para quem? Para este objeto chamado o quê? Um usuário, que vem a partir da classe o quê? Usuário. Tudo bem? Qual é a mensagem que ele está mandando? Mensagem validar. Na qual essa mensagem validar? Para que ela seja bem entendida pelo objeto usuário, ela tem que ser passada com dois parâmetros. Os parâmetros aqui que eu tenho é o ID e a senha. Perfeito? Deu para entender? Perfeito. O que acontece? Vamos falar daquele conceito que nós vimos no slide anterior. Esse objeto aqui é o objeto emissor e esse é o objeto que? Receptor. Então, eu estou mandando uma mensagem do objeto emissor para o objeto que? Receptor. Para que este último aqui possa o quê? Executar aquela mensagem, não é isso? Correto?
Perfeito. O que acontece, gente? Esta mensagem validar, ela vai se tornar uma operação. Ok? Quem é que tem a responsabilidade de validar? É este objeto ou é este? É o receptor, não é isso? O que vai acontecer? Esta operação aqui, ela vai estar o quê? Implementada na classe o quê? Usuário. Deu para vocês entenderem aí? Tudo tranquilo? Perfeito? Então, gente, qual o objetivo da construção do diagrama de interação? Primeira coisa, identificar a mensagem. E, em última análise, responsabilidades, ok? Operações e atributos, tá? Uma mensagem implica na existência de uma operação no objeto que? Receptor. A resposta do objeto receptor ao recebimento de uma mensagem é a execução da operação que? Correspondente. Ou seja, qual vai ser a resposta que ele vai dar aqui? De realizar esta execução dessa operação. Deu para você entender aí, gente? Tudo tranquilo? Tá? Os alunos normalmente acham a modelagem de interação uma modelagem complexa. Uma modelagem que ela... E eu vou ser bem franco com vocês. Às vezes é só para constar que eu preciso fazer a modelagem de interação. Mas eu não tenho tanto, não vejo tanto sentido nela. Na prática, gente, a modelagem de interação ela é extremamente importante. Ela que vai te definir muita coisa. Ok? Principalmente como vai estar organizada a tua aplicação, quais objetos são necessários para cada uma das funcionalidades. É ali que vão começar a aparecer as operações. E se tu faz um bom projeto, provavelmente tu vai deixar essas responsabilidades bem amarradas para quem tem que fazer. E desta forma, o que vai acontecer? Tu vais ter um projeto, possivelmente, uma previsibilidade melhor e ainda mais a manutenibilidade dele bem melhor. Ok? Perfeito? Bom, aí vamos falar de sintaxe, né? A sintaxe ela não é tão simples, a sintaxe das mensagens na OML. Eu sei disso, tá? E esse slide também não vai ajudar muito nesse primeiro momento. Eu também sei disso. Mas vamos ler aqui um pouquinho. Na OML, o rótulo de uma mensagem deve seguir a seguinte sintaxe. Qual? Primeiro, vocês estão vendo que tem um colchete aqui fora. Não tem um colchete aqui fora? Ó, vamos fazer aqui, ó. Esse colchete com esse colchete, não tem aí? Esse colchete com este colchete. Este aqui com este. E este com este. Beleza? Vamos lá. Vamos começar a substituir coisas aqui, tá? Tu tens aqui uma expressão sequência, tá? E nós vamos ver o que é isso. Aí tu tem um controle. O controle, gente, pode ser uma determinada condição ou até mesmo uma interação, que eu vou explicar o que vai ser isso também. Aqui tu tens uma variável que pode, isso aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, gente, que está entre colchetes, são coisas opcionais. Pode eu nem colocar. Pode até não colocar, tá? E aqui, o nome, aí vocês estão vendo. Ah, mas o nome não está no colchete, né? Bom, se não está no colchete é porque ele é obrigatório. Pelo menos a mensagem tem que ter o nome, né? Não pode ser ficar sem nome. E aí, aqui internamente, vocês vão ter os argumentos que são os parâmetros que vocês passam para a mensagem. Vejam a frase que está lá no final. O único termo obrigatório corresponde o quê? É o único termo obrigatório para a mensagem. Algum de vocês pode dizer, Eras, Márcio,
Parece uma coisa de outro mundo, para que a única coisa que seja obrigatória é o nome, eu só vou fazer com o nome, então. Alguns alunos já me falaram isso já, né? Interessante, gente, é que quanto mais informações vocês colocarem, mais completo fica o teu modelo, o teu diagrama. E ele ficando mais completo, fica muito mais interessante quando um desenvolvedor for pegar um projeto desse para implementar. Então, de certa forma, vocês têm que aprender a importância desses outros elementos para a mensagem. Mas já saibam desde então que eles não são obrigatórios. Ok? Perfeito? Vou pular para o próximo slide para entender um pouquinho o que é cada um desses elementos aqui. Olha lá. Lembra que eu falei que tem a expressão sequência, não tem? Expressão sequência, gente, é para dizer qual é a ordem daquela mensagem. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Tem um 1 aqui, é porque essa é a primeira mensagem trocada. Tem um 3, é porque essa é a terceira mensagem trocada. Tem um 2, é porque essa foi a segunda mensagem trocada. Vocês estão entendendo? Por isso que é a expressão sequência. Mas pode ser assim também. Vocês chegaram no nível mais profundo ainda. 1.2.1. Né? Diagrama de sequência, que a gente vai ver mais lá para frente, normalmente eles ficam com esses formatos de 1.2.1, 1.2.2. Então, isso é a expressão sequência. Tá? Lembrem, é opcional. Correto? Vamos lá. Depois da expressão sequência, tem o quê? Isso aqui é o quê? Um controle. O controle, gente, é uma expressão. Então, aqui, por exemplo, eu tenho... Essa aqui não tem controle. Aqui tem controle. Tá ok? Nessa aqui que tem controle, está dizendo o seguinte. Que esta mensagem, ela vai ser encaminhada desde que o A seja maior que o B. Não sei quem é A e quem é B. Essas são informações que estão lá dentro na hora da execução da funcionalidade. Correto? Mas se o A for maior que o B, aí ele vai fazer a execução dessa mensagem aqui. Perfeito? Tá? Bom, quando tem um asterisco, né? Vocês estão vendo aqui que tem asterisco e tem asterisco aqui. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui, gente, são o que nós chamamos de limite, tá? Limite o quê? Que ela pode ser realizada várias vezes. Perfeito? Nesse caso aqui, eu não disse quantas vezes ela vai ser realizada. Ou seja, ele pode mandar essa mensagem várias vezes. Né? Até possivelmente entrar num loop da vida. Perfeito? Nesse outro caso aqui, não. Ele não vai ser realizado em várias vezes. Vai ser realizado várias vezes, mas ele tem um limite bem definido, que é quanto i for de quê? De 1 até 10. Perfeito? Deu para entender? Tranquilo? Então, essa aqui não tem controle, ó, de baixo. Então, essas três aqui tem controle. Perfeito? Essa com uma cláusula de condição. Estas duas com cláusula que a gente chama de interação. Iteração, tá? Eu vou passar para cá. Então, lembra que eu falei para vocês que esse controle pode ser uma cláusula de condição ou de iteração? Lembra disso? Ok? Lembra disso? Então, aqui, tá aqui, ó. Essa aqui é de controle, de condição, e essa aqui é de iteração. Certo? Bom. Aqui eu falei para vocês também que é opcional. Eu posso colocar uma variável. Alguma variável vai receber o que vai ser executado numa operação. Lembra que as operações elas podem retornar tipos numéricos, tipos textos, tipo booleano. E esses valores numéricos, booleanos ou formato texto, eles podem ser atribuídos para uma determinada variável. Deu para vocês entenderem aí? Tranquilo?
Então eu posso dizer que a saída daquela operação ela vai ser atribuída para uma determinada variável. Como é o caso daqui, ó, que na hora que ele executar essa operação de selecionar, essa mensagem selecionar, o resultado disso vai ser atribuído para a variável o quê? X. Deu para entender? Como eu falei anteriormente, isto também é o quê? É opcional. Ok? E aí nós temos o nome, que é obrigatório, tem que ter o nome na mensagem. E aí também tu tens que dizer que se tu vai passar ou não argumentos. Mas quando tu não passa argumentos, por exemplo, nesse caso aqui, os parênteses, eles têm que vir, tá? Eles são obrigatórios. Tu não pode não colocar parênteses. Ah, Márcio, mas eu não tenho nenhum argumento para passar. Beleza. Internamente não vai aparecer nada. Mas os parênteses vão aparecer. Deu para vocês entenderem aí, gente? Tranquilo? Mas aqui, por exemplo, eu tenho um argumento. Aqui eu tenho dois argumentos. Aqui eu não tenho nenhum argumento. E aqui eu tenho um argumento. Tranquilo? Infelizmente, eu acabei de passar muito aqui. Agora eu voltei. Então vamos para cá. Esse é um diagrama de iteração, tá? As expressões de sequência, gente, permite definir para nós a ordem de envio das mensagens no diagrama de comunicação. Esse é um diagrama de comunicação, tá? Que eu vou explicar mais lá para frente em uma outra sessão de vocês de aula. Mas o que é importante que vocês saibam que é o seguinte: o diagrama de comunicação ele é mais legível se tu leres as expressões de sequência. Se ele não tiver a expressão sequência, fica quase impossível de fazer a leitura dele. Então tu vai ter aqui, por exemplo, qual é a primeira mensagem que está sendo trocada aqui? Vamos ver se vocês identificam aí. É esta bem aqui, né? Tá vendo? Por quê? Porque a mensagem aqui, número 1. Qual é a mensagem que está sendo encaminhada? M0. É entre o objeto 0 para o objeto Q. Depois dessa mensagem, qual é a mensagem que vai ser executada? M1 ou M2? M1 ou M2? Eu estou bem aqui, né? M1? Por quê? Porque a expressão sequência aqui é o quê? 1.1. Depois dessa, qual é que eu vou executar? M2, né? Por quê? É 1.2. Depois disso, qual é a mensagem que eu vou executar? É 1.2.1, que é a M3, né? E que ela vai ser atribuída para uma variável que? X. E depois disso, a 1.2.1.1, que é a mensagem 4, né? E depois a mensagem 5, que ela tem uma expressão controle aqui, né? Que é uma iteração, né? Que ela vai ser executada quantas vezes? Do i de 1 até 4. Então, pelo menos uma vez e até 4 vezes ela vai ser executada. Deu para vocês entenderem isso aí, gente? Tranquilo? Então, gente, esta expressão controle aqui, quando ela for uma condição, ele só vai ser executado se aquela condição for verdadeira. Então, por exemplo, essa mensagem 6 aqui, ela só vai ser executada caso o x for o quê? Maior que... Se o x não for maior que 0, não vai ser executada. Não vai ser encaminhada essa mensagem. Vocês entenderam? Tá? Isso a gente chama, gente, de expressão de guarda. Tá? Expressão de guarda ou guarda. Que ele está guardando uma condição. Beleza? E aí, gente, vamos para a notação dos objetos. É muito semelhante à notação que a gente já fazia anteriormente de objetos, né?
Os objetos, gente, eles são representados por um retângulo. Perfeito? Onde vem o primeiro nome do objeto e depois vem o nome da classe de onde ele vem. Ele pode ser anônimo também. Então, olhe para cá para baixo. Aqui esse objeto, ele não é anônimo. Ele é um objeto nomeado. Por quê? Porque tem o nome do objeto e tem o quê? A classe de onde ele vem. Perfeito? Neste caso aqui, este objeto aqui é um objeto o quê? Anônimo. Por quê? Porque ele não tem o nome do objeto. E aí também pode acontecer os casos de que tu tem uma coleção de objetos. Como é que tu identifica que isso é uma coleção de objetos? A partir desse parênteses aqui, tá vendo que tem aqui? Aqui está me representando uma coleção. Então aqui eu tenho uma coleção de objetos de quê? De disciplinas, que são o quê? Os pré-requisitos, por exemplo. Tá? Então pode-se representar objetos anônimos ou objetos nomeados, dependendo da situação. Perfeito? Elementos de uma coleção também podem ser representados. Está aqui o caso. Classes também podem ser representadas, como é o caso aqui. Mas, Márcio, por que classes podem ser representadas? Lembra que na orientação a objeto, na programação orientada a objeto, eu conversei um negócio com vocês, que eu posso definir um atributo com modificador static. Lembra disso? Quando eu coloco isso, eu estou dizendo o seguinte, que aquele atributo é um atributo estático. A mesma coisa eu posso fazer para quem? Para as operações. Então, as operações eu também posso defini-las como operações estáticas. E quando eu defino aquelas operações como operações estáticas, elas são operações que são diretamente ligadas às classes e não aos objetos instanciados a partir das classes. Perfeito? Deu para você entender aí, gente? Tranquilo? Então, a representação de uma classe em um diagrama de sequência é a mesma utilizada para objetos, porém o nome da classe não é sublinhado. Tá? Deu para entender aí, gente? Tranquilo? Aí tem um conceito de multi-objeto. Está na apresentação aqui do Análise de Projetos e Sistemas, né, do livro. Tem uma área muito legal desse livro, que a gente trata da questão das coleções. Que são objetos de uma mesma classe. Então, eles se formam uma coleção. Isso é chamado de multi-objeto para nós. Eles são utilizados para quê? Principalmente para representar o lado muitos de uma associação de conectividade para muitos. Lembra da associação que nós estudamos no diagrama de classes? Então, por exemplo, se tu tem um lado muitos, é porque um objeto está relacionado com uma coleção de outros objetos. Ok? Representar uma lista, temporária ou não, de objetos sendo formada em uma colaboração. Tá? Que nós vamos ver mais especificamente mais quando a gente for trabalhar com diagramas mais lá para frente. Gente, os multi-objetos são importantes. Tá? Neste primeiro momento, que nós temos que entender qual é a sua notação. Como é que nós escrevemos esses multi-objetos? Eles são feitos através de superposição dos retângulos, de dois retângulos, tá? Que aí ele evita uma confusão. Ou seja, quando eu tenho dois retângulos, eu tenho uma coleção de objetos. Quando eu tenho só um retângulo, eu tenho só um objeto, tá? E aí o nome do multi-objeto é apresentado no retângulo que fica por cima e segue a mesma nomenclatura utilizada para os objetos. No próximo slide tem um exemplo disso. Está bem aqui, gente. Isso aqui é um multi-objetos. Está vendo aqui? O que é um multi-objeto? É uma coleção de objetos. Então, é uma coleção de item de pedido. Perfeito? A anotação é essa aqui. E o nome da coleção, ela vem bem aqui, ó. Tá? Do que vem por cima.
convenção, usar o nome da classe de seus elementos para nomear o multi-objeto. É mesmo nome da classe dos elementos para fazer para o multi-objeto. Ok? Tá aí, ó. A coleção. E aí, quando tu vai fazer uma mensagem para uma coleção, é um pouquinho diferente. A gente tem que pensar um pouco da programação disso. Uma coleção me dá a ideia de que são vários objetos, não é isso? Então, a mensagem pode ser enviada para um multi-objeto ou pode ser enviada para um único objeto, elemento do multi-objeto. Então, eu posso enviar para todos os objetos ou eu posso enviar somente para um determinado objeto desta coleção. Deu para entender? Tranquilo? Quando o símbolo de interação não é usado, convenciona-se que a mensagem está sendo enviada para o próprio multi-objeto. Exemplo. Aqui, por exemplo, né, eu tenho o símbolo da interação. Qual seria o símbolo da interação? É este aqui, tá? Tá vendo aqui? Tá vendo? Esse asterisco aqui. Está sendo usado aqui. Estou mandando uma mensagem. Add, que é adicionar. Adicionar o quê? Um aluno que é um objeto aluno. Para esta coleção chamada de quê? De aluno. Correto? Então, gente, eu estou fazendo uma inserção dentro da própria coleção. Ok? Quando ele tem esta simbologia de iteração, é porque eu quero fazer aquilo para um determinado objeto daquela coleção. Ok? E vejo aqui, olha, que aqui ele está procurando o objeto específico. Está vendo aqui, olha, dentro de um for, para poder fazer essa operação aqui. Deu para você entender aí, gente? Tranquilo? Tá? Então, como é que são implementados esses multi-objetos? Multi-objetos são normalmente implementados através de alguma estrutura de dados que manipule coleções. Vocês estudaram estrutura de dados? Estudaram. São profundos conhecedores da estrutura de dados. Perfeito? Então, se eu perguntar para vocês o que é uma lista, o que é uma pilha, o que é uma fila, tá? Vocês vão dizer para mim o quê? Que é uma estrutura de dados, mas que eu vou ter o quê? Uma coleção de dados aí. Não é isso? Então, se eu pensar no objeto, normalmente eu tenho uma coleção desses objetos organizados dentro de uma estrutura de dados. Normalmente, eles são listas. Normalmente. Se falar em Java, tem uma redis, né? Estrutura tipo vector, que me representa uma coleção de dados. Correto? Portanto, algumas mensagens típicas que podem esperar que o multi-objeto aceite o quê? As seguintes. Olha como parecem operações que vocês estudaram lá em estrutura de dados. O que vocês faziam comumente na estrutura de dados? Inserir nó, excluir nó, buscar nó, não é isso? Ordenar, não é isso? Não era isso que vocês faziam normalmente? As operações? É o que vocês vão fazer com multi-objeto. Então, entenda os multi-objetos como estrutura de dados, tá? Então, ó, posicionar o cursor da coleção no primeiro elemento, retornar o iésimo objeto da coleção, retornar o próximo objeto da coleção, encontrar um objeto de acordo com o identificador único, adicionar um objeto na coleção, remover um objeto da coleção, obter a quantidade de objetos na coleção, retornar um valor lógico que indica se há mais objetos a serem considerados. Entenderam? São operações básicas dentro de multi-objetos. Isso é um exemplo de um código-fonte, tá? E vocês estão vendo aqui que tu tens uma lista que estende da classe collection, ou seja, vira uma coleção essa lista aqui, tá? E aí tu vai pegar o índice, vai setar para um elemento, vai adicionar,
vai adicionar um elemento, um índice para um determinado elemento, tu vai remover o elemento, vai adicionar todos dentro de uma coleção, tu vai indexar, tu vai pegar o último que tiver o índice. Deu para entender? Todas as operações que vocês precisam fazer com relação a multi-objeto. Esse é um exemplo muito legal que tem em Java. Certo? E aí, quais são os tipos, Márcio, quais são os tipos de diagrama de interação que nós temos? Na UML 2.0, nós temos, na 2.0, a partir da 2.0, ok? Nós temos 3 tipos de diagrama de interação. Sendo que um é uma visão geral da interação. Não chega a ser um diagrama que vai dar todo trabalho para construir. Mas, por exemplo, nós temos diagrama de sequência, diagrama de comunicação, que antes da UML 2.0, esse diagrama de comunicação se chamava diagrama de colaboração. Vocês podem encontrar algumas literaturas. Se vocês pegarem um livro de UML 1.4, vai aparecer lá diagrama de colaboração. É o diagrama de comunicação atual. Tá? E o diagrama de visão geral de interação, que é um diagrama, como eu falei para vocês, é uma síntese de todas as interações. O diagrama de sequência, gente, o diagrama de comunicação, eles são equivalentes. Reza a lenda que quando os 3 amigos se juntaram para construir a linguagem de modelagem, unificar a linguagem de modelagem, por isso que é o ML, né, não chegaram no consenso qual era o melhor ou pior, entre sequência e, na época, colaboração. Então ficaram os dois. Mas na prática, os dois são equivalentes. Então, um diagrama de sequência se transforma em diagrama de comunicação e vice-versa. Tá? O diagrama de sequência, gente, o foco dele é nas mensagens enviadas no decorrer do tempo. O diagrama de comunicação, o foco é nas mensagens enviadas entre objetos que estão o quê? Relacionados. Tá? E o diagrama de visão geral de interação é aquele que eu comentei com vocês. Ele pode ser utilizado para apresentar uma visão geral de diversas interações entre objetos. Tá? Então é muito bom, gente. É muito útil para que a gente possa modularizar a construção de diagrama de sequência ou de comunicação. Que eu vou exemplificar mais para frente para vocês. Tá? Então, o nosso primeiro diagrama que nós vamos trabalhar aqui é o diagrama de sequência. Tá? Que nós vamos, numa próxima aula, emendar esse diagrama de sequência.